Bom dia, Ingla! Bom dia, Nivana! Vamos a mais um papo de consciência. Vamos a mais um papo de consciência. Aqui em São Paulo, feriado. Aí em Brasília, dia reluzente. Sim, E vamos começamos a falar... chover finalmente. O Brasília estava muito quente. Que bom, que bom. E vamos falar daquilo que reluz, vamos falar daquilo que a gente está se ocupando nesse papo de consciência. E eu sei que é você que provoca, tô pronta. Sim, então vamos lá, né? Uma das coisas que a gente se propôs, e acho que tem um gancho muito legal com relação ao que a gente trouxe nesses últimos vídeos, é falar então sobre as idealizações dos amores românticos. Quando a gente, né, traz todos os contos de fada e filmes de comédia romântica hollywoodianos para a nossa vida, e a gente se depara com a realidade. E agora? O que a gente faz tendo essas possibilidades? O que a gente faz quando o príncipe deixa a máscara cair, né? Exatamente. É porque o príncipe vira sapo. Ou o que a gente faz quando o sapatinho da moça não cabe na moça real? Ou o que a gente faz quando a moça que a gente encontrou achando que ia salvar, na verdade mostra toda a sombra e potência de ser a vilã da história, que é da própria história dele? O que a gente faz quando aquele cara que parecia vir de cabelo branco, olha só os meus 40 anos sendo denunciado. Aquele cara que viria com um cavalo branco, na verdade, vai vir com uma mão na frente e outra atrás, nesse sentido de vir vazio de si, de vir com as suas próprias dores, de vir talvez muito ermitão do seu caminho, né? Alguma coisa que eu vejo hoje e eu tô falando tudo isso porque eu vou levantar minha resposta já, ou pelo menos minha primeira provocação, primeira contra-provocação. Eu tenho visto muito atualmente, Ingla, os nossos parâmetros sobre homens e mulheres mudarem, né? Então, aquele homem que era o fazedor, o provedor, o que faz, o que acontece, é aquele pai cansado, né, de olheira que chega assim, ou em consultório, ou entre os nossos amigos, aquele cara que era todo poderoso, que podia fazer, que realizava, que era o futuro do Brasil, que qualquer coisa do gênero, hoje é aquele cara que está se questionando nos grupos de homens, né? É aquele cara que está se vendo no seu vazio, que está tentando conhecer o que é esse lugar de não ser o príncipe, portanto. E igual a mulher, né? Que antes passou lá entre a década de 60 e o início desse século, se refazendo no seu poder, reconhecendo o quanto tem de si, o quanto ela não precisa ser salva, nem precisa ser acordada, porque ela já está desperta da sua potência, que descobre sua sexualidade, que avança e de repente se vê uma mulher também precisando estar na vulnerabilidade, né? Então, quando eu acho que a gente fala do amor romântico, notadamente a gente fala sobre todas as nossas fantasias culturais. Exato. Né? Sobre tudo aquilo que é a nossa oportunidade de se sentir no tempo em que estamos ou no tempo em que achamos que estamos, porque a gente fica um pouco fiel aos tempos remotos da memória, né? Dos nossos pais ou da nossa ancestralidade. A gente mora num país onde o nosso interculturalismo é muito complexo, então a gente com certeza é habitado de várias culturas diferentes dentro de nós mesmos. A gente, inclusive, está falando de duas capitais que talvez tenham percepções diferentes, né? Brasília também é super ocupada pelo Brasil inteiro. São Paulo também fala várias línguas culturais, inclusive de migrações e imigrações nunca antes pensadas, né? Então, essa invasão da cultura no amor romântico me parece ser um primeiro passo para a gente pensar que é assim que a gente é ensinado a amar. O que você acha? Definitivamente. Né? Eu ontem estava em sessão com uma paciente e eu trouxe uma metáfora que eu uso muito, né? Que à medida que a gente vai vivendo as situações, a gente se fixa numa ideia. Então, quando a gente olha o nosso rosto no espelho, quando a gente desenha uma história, a gente fixa ali. E eu falo que fazer terapia é fazer a atualização do holograma, porque a gente tem que olhar e de repente falar assim, eita, isso aqui não cabe mais, isso aqui não me encaixa.
Porque definitivamente nós temos essas representações e fantasias. E elas são inúmeras, né? Eu acho que a gente hoje finalmente olha para uma abertura, inclusive, que transcende todas essas caixinhas, inclusive de gênero, né? Onde é isso, assim, esse príncipe e a princesa, né? Onde temos dois príncipes. Onde temos uma princesa que decidiu que vai ser príncipe nessa história. E como é que é isso, né? Todas essas possibilidades nos trazem, obviamente, para algo tão mais concreto e que dá muito medo. Porque na nossa fantasia a gente não vive. Né? A gente é por isso que a gente fica preso ao holograma antigo, né? A gente fala assim, não, e agora eu vou ser a esposa dessa forma, porque é isso que é uma boa esposa. E aí você começa a ver e a coisa começa a não dar certo. Porque você tá preso aqui nessa representatividade, o outro tá demandando uma outra coisa, né? Porque não é o que ele precisa. Sim. E aí você precisa colapsar de novo realidades e falar, opa, peraí, volta pra cá. Né? Como é que a historinha da menina que beija o sapo que vira príncipe não serve? Né? Como é que eu me encontro nessa história? E aí, de novo, a gente precisa falar de vulnerabilidade e autoconhecimento. E acho que é legal comentar uma coisa que a gente decidiu, que é a não edição dos vídeos, né? Porque é muito tentador, principalmente por conta da internet e do tempo que a gente tem de redes sociais, a edição. É muito tentador eu falar, amiga, vamos gravar de novo, porque o meu cabelo não ficou muito bom hoje. Ou vamos gravar de novo porque eu acho que eu me embolei naquela fala, não era bem o que eu queria dizer. Só que, e aí é o que eu percebo, talvez você traga isso também como percepção de vida romântica e vida real, é que no romantismo as falas são sempre as corretas, as imagens são sempre as perfeitas, e esse é o mundo virtual que a gente tem de Instagram, de WhatsApp, de Zoom, de coisas editadas, mas não é a vida real. Porque na vida real, a gente fala uma coisa, o interlocutor na hora e fala, eu não gostei disso, sei lá, peraí, não era isso que eu queria dizer. E você tem que editar na hora. E você tem que se fazer entender, porque você não pode se esconder na história do, eu falo o que eu quero e o outro entende o que ele quiser. Funciona. Funciona quando você está atrás de uma telinha, né? Quando você está no seu celular, mas quando você está com outro... Exato. Inclusive atrás de uma telinha que pode ser o face-to-face, né? No tete-a-tete, eu também posso estar atrás das minhas telas, que são provavelmente essas representações culturais, internas profundas. E, na verdade, a tua colocação me faz pensar o quanto atravessar essa realidade é encarar nossas crenças. Provavelmente, atualizando o holograma como você comentou, provavelmente uma a uma, pacientemente. Né? Que cada crença guarda um peso cultural do qual eu comprei comigo e ele me capacita, né? Ele me enche dessa força aqui de vida que a gente acha que está aqui entre mim e lá fora, né? Na verdade, à medida que a gente vai colapsando essas realidades internas, a gente vai internalizando também essa força, porque não é a crença que precisa me segurar, né? Não é a crença que precisa me sustentar. Eu não preciso ser forte para você. Eu não preciso ser rico para você. Eu não preciso ser potente para você. Eu não preciso gozar para você, né? Eu não preciso mostrar para você que eu sou o que eu sei que sou, né? Então isso, de fato, à medida em que a gente atravessa a fantasia e vai para a realidade, é uma luta diária com cada crença. Qual é a crença do amor romântico mais poderosa para você, Ingla? Qual é a crença mais difícil de ser implodida? Uau! Te peguei. É porque tem várias, né? E acho que uma tá atreladinha a outra, mas talvez a que mais me assusta é a ideia dessa entrega plena que me traz a sensação de me perder de mim. Porque eu fui criada para estar numa relação, mas ser independente. Entendeu? Eu ganho meu dinheiro, eu faço meu business, eu não preciso de você. E aí a ideia de como confiar e se entregar e não se perder, porque quando você tem
uma coisa aí de mistura que pra mim é uma Uau, isso é bem forte. Treta. E é muito forte para muitas pessoas, né? Ela me faz pensar realmente em coisas entrelaçadas a essa, né? Ou seja, se eu me entregar, eu me perco. Então, se eu me entregar, eu me perco. Se eu me entregar, eu vou ser dependente. Se eu me entregar, eu vou ser diminuída. Se eu me entregar e me fundir ao outro, eu vou me perder, que é o que você disse, mas eu vou não achar o caminho de volta. Eu não vou mais saber quem eu sou. Isso eu escuto muito na vida e no consultório. Então, as pessoas acham que a entrega, ela é eu abro mão de mim. Exato. E ao abrir mão de mim, eu realmente não consigo reconectar com mim mesma. Quem eu sou nessa história? Qual é o pedaço de mim que ficou aqui? E é muito bonito a gente falar disso, porque a gente está falando disso em honra e respeito a tantos casais, mulheres e homens, certamente, que viveram isso acreditando, por exemplo, que é uma das ilusões do amor romântico, num casamento para sempre. Isso. E aí eu ia trazer mais uma crença que é, se eu me entregar e esse outro for embora, eu vou ficar destruída. Eu não vou saber me reconstruir. Eu não vou saber me reerguer. Outra crença que está depois dessa que é eu sou amarga, ou sou como sou, ou sou forte como sou, não deixarei ninguém mais fazer isso comigo porque um dia me entreguei. Então também tem um caminho oposto, né? O amor romântico, ele deixa marcas suficientes para que a pessoa não volte a acreditar no amor, porque o único caminho que ela conhece seria o amor romântico. Seria o amor o amor romântico, ele traz a polaridade de que ou ele é perfeito, que tem essa historinha do e viveram felizes para sempre. Ou tudo que eu vivi, eu preciso ou jogar no lixo, ou me curar porque foi horrível, né? Ele é polarizado. Ou ele vai dar muito certo, ou ele vai dar muito errado. Outra coisa que ele começou a dar errado, eu termino ele, às vezes, inclusive, quase que de uma forma abortiva. Que a gente vê quando o Bauman traz sobre a modernidade líquida e o amor líquido, esse lugar, né, de que não está funcionando no amor romântico, opa, divórcio, vamos embora. Cada um segue seu rumo porque a gente veio para essa vida para ser feliz. Exato. E aí, será que a gente veio para essa vida para ser feliz? Que coisa mais linda, gente, desculpa, mas é porque foi tão bonita a forma que ela fez que eu parei um pouco no meu guia. Porque é isso? O que é ser feliz? Porque será que não é uma consequência da promessa cultural do amor romântico que deflagrou pra gente uma realidade que é fantasiosa? Gente, eu preciso fazer... o que eu percebo... Não, eu ia fazer uma piadinha. Tem um filme ótimo. Os filmes atuais de contos de fadas são maravilhosos, né? Desde para refletir profundamente até para se divertir um pouco. Tem um que as pessoas vivem cantando por aí e a moça se vê presa no mundo de um filme de amor romântico e ela fala e todas as situações as pessoas saem cantando. E ela fica olhando assim, uma coisa muito ruim. Exato, a realidade virou fantasias. Me tira daqui, eu quero realidade. Né? Então, acho que também a gente surtar ao contrário, a gente demandar o amor, a realidade dele, quem sabe isso não seja um caminho para ser feliz, para ser real. Eu acho, porque assim, o real é que eu vejo, né, hoje a gente tem as fórmulas prontas de frasezinhas românticas e bonitinhas e que você coloca motivacionais de internet. E a ideia é que se o amor te traz dor, não é amor. Né? Porque eu gosto muito de voltar, né? Quando a gente pensa na crença, eu trabalho muito assim, né, em consultório e eu entendo a vida dessa forma. A gente volta para a criança tem percepções fabulosas do que é a vida. E aí tem um videozinho que circulou até por e-mail, porque ele é bem antigo, essa criança já deve ser adolescente. Mas ele deve ter uns 3 aninhos, ele fala inglês. E acho que a mãe dele tá fazendo ele comer vegetais, né, verduras, e ele não tava muito afim de comer. E aí ele olha pra mãe dele e fala assim, mãe, eu te amo, mas eu não gosto muito de você nesse exato momento.
que é isso? Assim, é possível a gente amar e sim estar em dor, porque as dores são nossas, a dor é da condição humana. Então, a história de que eu não estou falando, obviamente, para você ficar num relacionamento abusivo, gente, pelo amor de Deus, abuso é abuso, né? E abuso, peça ajuda, converse com as pessoas e vamos juntas e juntos olhar para esses lugares de ferida onde eu acho que é a historinha do ele puxou o meu cabelo porque ele gosta de mim. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a dor faz parte. Sim. Porque a dor, ela atravessa, na verdade, a existência humana. Estou falando de dores internas, de dores nessas frustrações de fantasia. E não da dor que o outro aplica porque ele é um abusador, tá? Então vamos deixar isso claro aqui. Perfeitamente. Perfeitamente. Inclusive, isso também nos remete ao fato, que a gente também já conversou em outros vídeos, que essa dor não será abuso à medida em que você pode tomar responsabilidade sobre ela. Se ainda tomando responsabilidade sobre si, essa dor permanece e está sendo realmente impressa pelo outro, é abuso. Né? E eu acho que essa diferença precisa ser realmente trabalhada. Inclusive, muito bom você lembrar das crianças, porque é muito importante. Para quem não conhece, eu tenho uma inclinação, a Ingla sabe disso, eu tenho uma inclinação de alma por entender o Body Talk nas escolas, porque a gente realmente precisa refletir sobre uma outra educação, e não é só inteligência emocional, não é só habilidades socioeducativas, socioemocionais, vem se chamando. Não é só disso que a gente está falando, a gente está falando realmente de crianças que estejam tão conectadas consigo, que crescem sabendo o seu limite e sabendo assumir responsabilidade do seu tamanho, mas sabendo assumir responsabilidade sobre o que está se passando, não é nem o que está acontecendo, porque o que está acontecendo realmente vai sendo maturado à medida em que a pessoa cresce. Mas o que está se passando, claro que crianças e adolescentes podem entender e formular. Isso passa por entender o limite de si e assumir responsabilidade sobre a dor. Agora, assumir responsabilidade sobre a dor é também, do meu ponto de vista, não só um bom antídoto para o amor romântico, como uma forma muito interessante de amar o outro. Porque a gente vai se conectar naquilo que é real. E eu tenho percebido, à medida em que o tempo passa, o Body Talk invade minhas entranhas, que, de fato, isso é muito feliz. É um estado de felicidade diferente. Você falou agora há pouco sobre a entrega, né? Quem sabe entrega não seja isso, né? Eu estou tão em mim que eu consigo me entregar para você. Exato. No meu limite. Porque a minha entrega, quem decide sou eu. Porque se eu me entrego com essa sensação de me perder, é porque eu não estou me entregando, eu estou me desfazendo. Eu estou querendo assumir algo que eu acho que é o que vai agradar ao outro. Então, isso não é entrega. E entro na fantasia, inclusive, né? Exatamente. Então, assim, mulheres que às vezes, né, se percebem que, gente, por que eu fazia almoço para toda a família todo domingo? Porque foi aprendido na representação de que a matriarca tem que fazer isso. E aí ela começa, né, às vezes com 50 anos, 60 anos, tem mulheres no meu consultório falando assim, mas eu quero conviver mais com isso, não. Por que eu tenho que fazer comida para todo mundo? Exato. Porque ela ultrapassou o limite dela. Sim. Ela não se entregou no sentido de estar presente e plena na própria história. Ela estava na representatividade do que foi colocado para ela, que era uma esposa, que era uma mãe, que era uma avó. Sim, né? Sim. E aí eu acho que vai outra dica, né? Que a gente tem brincado um pouco dessas possibilidades de, à medida do papo de consciência avançar, as pessoas poderem se segurar em bases diferentes das que elas conhecem e experimentar um pouco isso no dia a dia, né? Se você, ao se entregar, se nutre, a entrega foi na responsabilidade. Se você se entregar e se sentir dissolvido, cansado, exausto, exaurido, tem aí um desequilíbrio, meu amigo, minha amiga. Sim. E aí eu convido, inclusive, né, já que a gente traz isso sob o guarda-chuva do Body Talk, olhe para suas sensações viscerais, né? Aquela coisa que a barriga sabe, né? Quando eu vou para esse caminho, eu me sinto bem, ou eu vou fazer isso e eu tô, né? Olha para o corpo. O que você tem ali? Eu gosto muito dessa pergunta, assim, quando você pensa em tal coisa, você tem espaço para respirar, você fala, fazer isso me empodera. Ou eu começo a me sentir tensa. Nossa, só de pensar tal coisa, eu já comecei a sentir contração aqui. Eu uso muito essa referência com os meus pacientes. Você falou tal coisa,
o ombro, né? Você parou de respirar, sua coloração mudou. Então, a gente traz essas apropriações de que você é quem sabe. Exatamente. Que é melhor para você. Exatamente. E conhecer seus personagens, né? Conhecer um pouco suas fantasias, porque elas são as que vão te prender e vão vão ser o seu coringa em algum momento do seu experimentar o amor, né? Acho que conhecer, a gente tem a chance, a oportunidade de viver numa sociedade que está reinventando os super-heróis, que está reinventando as vilãs, que está reinventando os contos de fada. Acho que vale a pena a gente se permitir a se reinventar, né? Seja nos nossos apelidos amorosos, por exemplo, um para com o outro, como é que você chama, por que você chama, o que isso te chama, o que é o amor da sua vida, o que é ser meu amor, né? O que é ser meu. Né? Tem tantas coisas que no seu dia são os nossos personagens que a gente comprou na cultura e que a gente pode questionar a compra. Ainda tem... Você pode devolver. Sempre pode devolver. Como você disse no último Papo de Consciência, é lícito mutar a qualquer momento. É isso. Né? A gente vai ganhando espaço. Acho que esse é sempre uma... Eu gosto muito de uma fala da Terry Ann, né, no Breakthrough, que ela traz, que é isso, assim, quando você assume a responsabilidade e você se olha, assim, tem espaço, sabe? Ganhando espaço, porque a crença, ela traz uma rigidez, ela traz uma necessidade de encaixe quase que impossível. E aí, quando a gente entende que a crença, ela é uma estruturação que veio por uma questão social, educacional, né? Então, assim, a gente precisou entrar em sociedade e nos deram algumas regrinhas. Que agora, como adulto responsável, eu posso olhar para isso e falar, acho que isso não me cabe, não quero ser norteado por isso. Eu ganho espaço, né? E eu dou para o outro espaço. E aí a gente tem uma relação muito mais saudável, mais fluida, mais gostosa mesmo. Então, acho que agora a gente pode experimentar encerrar nosso Papo de Consciência dizendo que nada contra o amor romântico, mas queremos um amor com espaço. Ai, eu adorei. Rolou até um suspiro quase que romântico, de espaço. Eu espero que todo mundo esteja curtindo com a gente essa aventura de pensar sobre amor, pensando em consciência, pensando em todas as bases das quais a gente se apoia. Para quem não conhece as bases das quais o Body Talk se apoia, pode perguntar pra gente, pode escrever pra gente nas redes sociais, a gente conta um pouco os bastidores de onde a gente está entendendo tudo que a gente está falando. E muito legal, Inga, muito obrigada. Foi novamente um prazer. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.